Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 22.1. Uma aula onde nós vamos falar aí sobre uma das leis, uma das leis mais importantes de um cientista dentro da física, chamada Isaac Newton. Isaac Newton ele faz contribuições dentro da própria física, então ele expressa leis do movimento dentro da própria física. Além dessas três leis do movimento, ele tem contribuição no entendimento e no conceito de gravitação universal e, além disso, ele cria um ramo lá dentro da matemática, o cálculo integral e diferencial. Então, Newton, de fato, deu grandes contribuições. Essa aula de hoje vai dar apenas uma palhinha sobre uma de suas leis, que vai ser o quê? A nossa terceira lei de Newton. Dá uma olhadinha no conteúdo de hoje. Olha só, falaremos aí sobre terceira lei de Newton, Vamos focar bastante nessa lei, explicar do que se trata, que exemplos ela trata, explicar conceitos de ação e de reação, Ação e reação de quem? Quem está envolvido nessa ação e reação? Tudo bem, pessoal? Isso aí e um pouco mais, tudo nessa aula de hoje. Vamos nessa? Então, terceira lei de Newton. Em estudos da dinâmica, então assim, vamos lá, a mecânica, já falamos disso, a mecânica, ela está ali dividida em cinemática e dinâmica, E dinâmica. A cinemática, ela vai estudar o movimento dos corpos, porque ela está dentro da mecânica, mas nesse estudo do movimento dos corpos, ela não se preocupa com a origem das causas, com o que está causando esse movimento. A dinâmica, ela está dentro da mecânica, então ela também estuda movimento, mas por outro lado, o foco da dinâmica está em descrever também quais são os entes causadores desse movimento, tudo bem? Então, dentro dos estudos da dinâmica, Newton ele percebe que as forças sempre apareciam, mas como? Como resultante da interação de dois corpos. Aí, no caso, ele quer dizer o seguinte: quando você tem um conceito de força, não vai existir força sobre um corpo só, em apenas um corpo. Se existe força que está sendo aplicada em um corpo, em algum ponto, pode ser mais afastado ou próximo, haverá um segundo corpo que vai ser o causador dessa força. O que ele está dizendo é que não existe força sem ter um ente causador desta força. Então, em outras palavras, a ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja outro corpo que provoque esta ação. Aí você fala, se você analisar assim, no dia a dia, é um pouco óbvio, É um pouco evidente. Você fala assim, professor, faz todo sentido, Toda a ação que é desenvolvida deve ter alguma força que causou aquela ação, um objeto caiu, se desprendeu e caiu. Então, qual foi a força que fez ele cair, Qual foi o objeto? Um corpo recebeu uma batida, um segundo corpo tocou nele. Então, qual era o segundo corpo que tocou nele, certo? Então, se você pensar, esse raciocínio aqui, ele é um pouco meio que intuitivo, do dia a dia. Uma força é aplicada num corpo, tudo bem. Mas de onde vem essa força? Então, naturalmente, você pensa que exista um segundo corpo, pelo menos um segundo corpo, que seja quem está executando ou provocando esta ação. Tudo bem? Vamos nessa. Então, a terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação. Ok? Então, toda ação corresponde a uma reação. E agora vem o detalhe, de igual intensidade. Olha a palavra-chave, de igual intensidade. Mas que atua em sentido oposto. Então, quando a gente fala aí intensidade, vamos lá. Quando a gente fala aí intensidade, nós estamos revelando um caráter vetorial, que é a grandeza força, tá? Então, a força, ela é um vetor. Ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Quando ele fala aí de mesma intensidade, naturalmente ele está se referindo ao quê? Ao módulo, Ao comprimento do vetor. Então, a ação e a reação têm o mesmo módulo, a mesma intensidade. É isso que está sendo dito. Se um é 50 newtons, o outro vai ser 50 newtons. Mas aí, logo em seguida,
é pontuado que eles têm igual intensidade, tudo bem, mas que atua em sentido oposto. Então toma cuidado aí e mais uma vez não confunda direção e sentido, tá? Sentido, direita, esquerda, cima, baixo, norte, sul, leste, sentido. E direção, direção horizontal, direção vertical, direção diagonal, tudo bem? Em sentido oposto. Vamos nessa. Então aqui, ó. Então, reação, ação, um par de ação e de reação de igual intensidade, mas ó, pontua aí, em sentido contrário ou sentido oposto, tá? E aí tu tem duas representações aqui, ó, né? A bola chegou, colidiu no rosto aqui de uma pessoa, né? Um par de ação e reação. O cara tá lutando boxe aqui, ó, cada interação de soco também é um par de ação e de reação, ou seja, de igual intensidade, né, no rosto dele e na bola, ou na luva e no rosto, mas sentido contrário. A força resultante da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro recebe a força. Durante seus estudos, Isaac Newton percebeu que toda ação correspondia a uma reação. Notou que uma interação entre dois corpos, um exerce uma força sobre o outro e que, por sua vez, devolve a força ao primeiro, tá? Então, quando ele fala, o conceito de interação é esse, né? O conceito de interação é esse. Eu tenho dois ou mais corpos, mas aí ele pegou um caso simples, dois corpos, né? Um corpo, de alguma forma, ou contato, ou por campo, conseguiu fazer uma força ou aplicar uma força no segundo. O segundo, ele vai devolver uma força ao primeiro. Então, a isso a gente está relacionando o conceito de interação. Lembra da palavra interagir, tudo bem? Vamos nessa. Então, cadê aqui? Devolve uma força ao primeiro. Também conhecida como lei da ação e da reação, exatamente porque vai ter esse par de forças atuando. Essa é uma das três leis que Isaac Newton determinou após realizar estudos sobre o movimento e as suas causas. Então, são quantas leis? Aqui, são três, né? Três leis de Newton, né? Você vai ter o quê? A lei da inércia, primeira lei de Newton. Você vai ter o princípio fundamental da dinâmica, vai ser a segunda lei de Newton. E você está vendo hoje a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Todas elas estão preocupadas, dentro da dinâmica, de descrever como é o funcionamento dos corpos, tá? O movimento deles dentro do próprio universo. Vamos nessa. Assim, o enunciado da terceira lei vai dizer o seguinte: a toda ação corresponde uma reação. De mesmo módulo, cuidado aqui, ó, módulo, está falando módulo, é um vetor, né? Então, comprimento do vetor, ó, essa distânciazinha aqui é o módulo, tá? De mesmo módulo, mesma direção. Então, vamos lá, deixa eu apagar esse aqui, né, para não ficar estranho. Mesma direção. Quer dizer o seguinte, opa, cadê a caneta? Aqui. Se eu escrevo aqui esse vetor, eu escrevo esse pontilhadozinho aqui, ó. Esse pontilhado está na direção o quê? Horizontal, tá? Então, no mesmo módulo seria o comprimento dele aqui, ó, né? Mesma direção, ó, direção. E sentido contrário, tá? E sentido contrário. Então, se uma força ela vai estar aqui na horizontal para a direita, a força de reação vai estar o quê? Mesma direção, né? Mas sentido contrário. Nesse caso, na horizontal para a esquerda. Toda vez que um corpo A exerce uma força que nós chamamos de força FA, tá? Significa o seguinte, o F, indicativo de força, essa setinha em cima indica que é um vetor, e aqui, eu estou fazendo aqui um subscrito, né? Dizendo que é a força que A está exercendo, né? Em um corpo B, então força FA. Este também exerce uma força, que aí eu chamo aqui de FB, mesma coisa, né? Força F, essa setinha em cima indica que é um vetor, e em B diz que é o quê? Que está sendo exercido por B. Tal que essas forças, então agora aqui, ó, têm a mesma intensidade. E aí vem uma simbologia matemática que vale a pena comentar, né? Que é essa aqui, ó. Quando eu escrevo isso aqui, isto aqui, significa o quê? Significa que é módulo, ó, módulo da primeira força igual módulo da segunda força igual a F.
Ah, professor, eu acho que eu entendi. Você já estudou módulo, né? A gente já comentou sobre módulo em outras aulas. Quando você tem as duas barrinhas aí, ó, essas duas barrinhas aqui, isso é lá da matemática, é o módulo, né? Então, o módulo de um número positivo continua positivo. O módulo de um número negativo sai positivo, tudo bem? Então, essas forças aqui, força FA e força FB, em módulo, elas são iguais, tudo bem? Isso aí está sendo dito pela terceira lei de Newton. O par de ação e reação, em módulo, eles são iguais. Vamos nessa. Então, aqui, ó, FA, módulo de FA. Aqui, módulo de FA igual módulo de FB vai ser equivalente a uma força F, que é igual para as duas. Aí vai dizer o seguinte, possui ou tem a mesma direção, né? Pode ser o quê? Horizontal, vertical, diagonal, mas o sentido, toma cuidado, ó, sentidos opostos, né? Então, o sentido dele é trocado. Se aqui é para a direita, a reação é para a esquerda. Se a ação é para cima, a reação é para baixo. Se a ação é na diagonal ascendente, aqui vai ser na diagonal descendente. E aqui tem a mesma natureza, sendo ambas ou de campo ou ambas de contato. Isso aqui é importante destacar, né? Porque se, vamos lá, um corpo, um bloco aqui, né? Ele de repente é apoiado no segundo bloco, haverá um par de forças entre eles de ação e reação. E aí, se eles estão encostados um no outro, né? Estão sendo pressionados, é o quê? Força de contato. Então, tanto a força do primeiro pelo segundo e do segundo pelo primeiro vai ser uma força de contato. Agora, por outro lado, se eu tenho uma carga elétrica aqui positiva e uma carga elétrica aqui negativa, a força de atração entre eles, né, elas serão ambas de mesma natureza. Ou seja, ambas serão forças de campo, tá? Então, a natureza dela, forças de campo. Então, não é como se uma pudesse ser de contato e a outra de campo. Ou ambas, os pares aqui, né, de ação e reação, são de campo, ou ambos são forças de contato. Ou seja, possuem a mesma natureza. Vamos lá, dando sequência. Né? Observando essa imagem a seguir. Eu tenho aí duas esferas, A e B, tá? Perceba que tu tem aí um par de reação, né? Um par de ação e reação de forças. Vamos lá. Essa imagenzinha do par de ação e reação de forças vai indicar o seguinte. Vamos lá. Aqui eu tenho uma esfera A, perceba que ela é maior, né? Ela tem um volume maior. E aí eu tenho uma esfera um pouco menor B aqui. E ambas as esferas estão se tocando, né? Se tocando. Pode ser o quê? Pode ser uma colisão de uma na outra, né? Uma bola chegou na outra, colidiu. Pode ser isso. Aí perceba que assim que A colidiu em B, né? E B foi colidido por A, aconteceu o seguinte. Eu vou ter uma força que eu chamei aqui de FAB, né? Então, essa força vai ser uma força que A exerceu em B. Aí eu chamei de FAB. E aí, em resposta, surgiu a força FBA. Dá uma olhada aqui, ó. Força FBA. Ou seja, uma força de reação que B exerceu em A. Então, o que elas têm em comum? Bom, direção, mesma direção. Perceba que aqui está na horizontal. Perceba que aqui também está na horizontal. Apesar, agora cuidado, vamos lá, atenção. Apesar de elas terem aqui, ó, o volume diferente, pode ser que elas tenham massa diferente também, mas como elas estão aí com tamanhos diferentes, isso não influenciou no módulo da força. Dá uma olhada aqui, ó. Ah, não é porque esse aqui tem um volume maior que a força dele ficou maior ou menor, tá vendo? Esse módulo igual a esse módulo, tá? Então aí, isso aí já é um pouco contraintuitivo. Talvez nós fôssemos levados a pensar que o corpo maior exerceria uma força maior sobre o corpo menor. E o corpo menor exerceria uma força menor sobre o corpo maior, tá? Isso é um contrassenso. Na verdade, o que acontece pela terceira lei de Newton é que em módulo, essas duas forças, tanto FAB quanto FBA, são iguais, tá? São forças iguais. Agora, não quer dizer que elas vão causar o mesmo efeito em cada corpo,
A gente vai comentar por quê sobre isso daqui a pouco. Vamos nessa. Então, nesta imagem é representado um choque, né? Um choque, leia-se choque, colisão, tudo bem? Esse é o termo que a gente utiliza, choque e colisão entre duas bolinhas de tamanhos diferentes. Quando se chocam, elas exercem forças uma sobre a outra, naturalmente, né? Então, após o choque, cada uma vai seguir um caminho, tá? Então, a gente vai detalhar isso mais, mas aí vai ter colisão elástica, colisão inelástica, parcialmente elástica, tudo bem? Mas nesse sentido aqui, você imagina que você tem uma esfera, né, A que está vindo aqui, uma esfera B, né, que está vindo aqui, e após um momento de colisão, você vai ter esta aqui voltando com uma força e essa aqui voltando com outra força. Ou seja, aqui eu tenho um par de ação e de reação, tá? Aqui é velocidade, velocidade, e aqui eu já estou falando de interação de forças, tá? Interação de forças. Elas vão voltar com velocidade diferente. Então, esse é um tipo de colisão. Vamos dar sequência aqui. Quando se chocam, elas exercem forças uma sobre a outra. Após o choque, cada uma segue um caminho. Então, olha lá. Aí tem um exemplo aí, ó. Esse gifzinho aí bem interessante, ó. O cachorro está jogando sinuca, dá uma olhada. Né? Muito habilidoso. O cachorro está jogando sinuca e a sinuca, naturalmente, é exatamente este exemplo aqui da interação de colisões, né? Então, você faz colisões de uma esfera na outra e nessas colisões haverá forças de ação e reação em cada toque, né? Em cada ponto. E nesse caso aí é o quê? Qual que é a natureza? Forças de contato, né? Não é força de campo, força de contato. Lembrando que para essas forças são o quê? Elas são grandezas vetoriais, não pode esquecer. Quando se trata de força, é lembrar de um vetor, grandeza vetorial. E por isso, elas possuem módulo, possuem direção e possuem sentido. Então toda força vai ter naturalmente essas três coisas, módulo, direção, sentido. Dessa forma, tanto a força FBA, né, quanto a força FAB, elas possuem o mesmo módulo, né? Possuem também a mesma direção. Porém, ó, apresentam sentidos contrários. Essa aqui está direcionada para a direita e essa aqui direcionada para a esquerda. Como se pode perceber pela forma como as setas apresentam-se, como uma para a esquerda e a outra para a direita. Então vamos lá. Pensando nisso, em par de ação e reação e terceira lei de Newton, vamos falar aqui sobre a importância de usar o cinto de segurança. Os cintos de segurança são o meio mais eficaz que se dispõe para reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em acidentes de automóvel. O cinto de segurança impede, em caso de colisão, que seu corpo se choque contra o volante, painel e para-brisas, ou que seja projetado para fora do carro. Então, de fato, ele é muito útil, né? E muito recomendado. Então aqui a mulher está com cinto de segurança, né? Houve a colisão, perceba que o cinto de segurança impediu que ela fosse projetada e sofresse aí mais danos. Os passageiros sentados no banco traseiro, sem os cintos de segurança, não somente se põem em perigo, como também colocam em perigo os passageiros dos bancos dianteiros. Numa colisão frontal, eles também se moverão para a frente, onde podem bater e ferir um motorista ou um passageiro do banco dianteiro, tá? Então, olha só, tem pessoas aí nesse carro, olha só, tem pessoas nesse carro aqui, ó, banco traseiro, né, e banco dianteiro. Aí você fala assim, ah, mas quem tem que usar o cinto é quem está na frente, né, porque se bater o cara pode sair, ser projetado para fora do veículo. Esse é um risco maior, esse é um risco maior. Mas a pessoa que está aqui atrás, se ela não tiver com cinto, numa colisão, ela também será projetada para frente. Como haverá na frente dela os bancos, a menos que ela esteja no meio, aí se ela estiver no meio, né, nesse banco central aqui, da parte de trás, aí ela tem o risco de ser projetada também para fora do veículo. Mas com exceção desse banco, quem está aqui atrás do passageiro ou atrás do motorista tem a chance de ser projetado para cima das pessoas que estão à frente. E isso pode machucar, né? Tudo depende da velocidade e das massas. Mas ainda assim é o risco para si
e para os outros que estão no carro. Isso vale, pessoal, não só para pessoas que estejam aqui sem cinto, como para bagagens. Vamos supor que você coloca bagagem no banco do carro, aqui, né? Ah, estou levando uma mochila, estou levando qualquer bagagem que você vai levar. Numa colisão, aquilo tem o perigo de acertar em alguém dentro do carro. Então, dá o que pensar, né? Vamos nessa, pessoal. Então, aqui, ó, até o cachorrinho ele tem que ir seguro, né? Numa colisão ele pode acertar alguém, ou se acertar. Em uma colisão de veículos a apenas 40 km por hora, o motorista pode ser atirado violentamente contra o para-brisas ou arremessado para fora do carro. Alguns motoristas pensam que podem amortecer o choque segurando firmemente o volante. Então você fala assim, não, eu vou segurar aqui o volante, que eu estou seguro, não vai acontecer nada se eu segurar o volante. Não é bem assim, né? Isso é ilusório. Por quê? A força dos braços só é eficaz até uma velocidade de 10 km por hora. Ou seja, muito pouco, né? Acima dessa velocidade, qualquer colisão, nossos braços já não têm força suficiente para nos dar essa estabilidade. Seremos lançados do mesmo jeito. Estatísticas sobre acidentes mostram que passageiros que usam corretamente os cintos de segurança têm um risco menor de se ferirem e uma chance muito maior de sobreviverem a um acidente, exatamente porque eles vão estar presos ali no banco, né? E a força de reação sobre eles vai ser menor. Por esse motivo, a utilização dos cintos de segurança é exigida legalmente na maioria dos países. Então lembre-se, o uso do cinto não é opcional, né? Faz parte das condições de segurança do carro, assim como os freios. Se o carro estiver a 20 km por hora e colidir, a cabeça dos ocupantes será projetada na mesma velocidade contra o para-brisas. E aí, a essa velocidade é o suficiente para provocar a perfuração do globo ocular, por exemplo. Portanto, o uso do cinto de segurança é necessário mesmo que em baixa velocidade. Imagine o que pode acontecer a 50, 80 ou mesmo 100 km por hora. Então, assim, esse ponto aí, pessoal, vale mesmo a conscientização, né? Você estuda isso em física e trânsito, colisões de trânsito são muito comuns no dia a dia. Então você fica ciente. Se você não era um aluno que usava o cinto, que não gosta de usar o cinto, ou tem alguém na sua família que não usa, vale a pena conscientizar, né? Conversar. Não, coloca o cinto de segurança, né? É essencial. Aí você vai dizer, né? Eu vi em física lá, na ação e reação, que a gente tem que usar o cinto, vamos estar mais seguros. Tudo bem? Vamos nessa. Além disso, Newton constatou que, na interação de dois corpos, as forças sempre vão aparecer em pares, né? Vai ser um par de forças. Agora, um detalhe é que é um par de forças em corpos diferentes, tá? Não é no mesmo corpo, não. Em corpos diferentes. Então, é um par de forças em corpos diferentes. Ou seja, às vezes pode ser dado a entender que surge um par de forças no mesmo corpo. Na verdade, cada corpo do par de corpos receberá uma força. Então, para cada ação de um corpo sobre outro, existirá sempre uma reação igual e contrária deste outro sobre o primeiro. Então, olha só, a terceira lei de Newton, ela também se aplica ao que a gente chama de força de contato, né? Então, aqui, ó, a pessoa está dando um saque de vôlei, né? Nesse saque de vôlei, acontece o quê? Força de contato. Então, um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre o corpo A com uma força de reação. Então, quando você vai jogar vôlei, naturalmente vai estar acontecendo a terceira lei de Newton, forças de contato, ação e reação. Dá uma olhada. Aqui, ó. Ele aplicou uma força sobre a bola, né? Em resposta, essa bola também aplicará uma força sobre as suas mãos, né? Um par de forças e, novamente, como eu já disse, está acontecendo em corpos diferentes, tá? Então, aqui, ó, sobre os braços dele, vai estar sendo aplicada uma força na vertical para baixo e sobre a bola uma força na vertical para cima. Por que a ênfase na fala de que é um par de forças em corpos diferentes?
Porque se você chegar a pensar que é no mesmo corpo, se as forças são de igual intensidade, mesma direção e sentido contrário, caso elas acontecessem no mesmo corpo, essas duas forças iriam se anular. E aí você não teria movimento nenhum, correto? E aí você deixando claro, você entendendo que são em corpos diferentes, é por isso que, apesar de elas serem em sentidos opostos, elas não vão se cancelar, né? Esse corpo, que é os braços aqui do jogador, na vertical para baixo, e a bola, força aplicada sobre ela, na vertical para cima. Tudo bem? Vamos nessa, pessoal. Então, se eu fosse colocar valores aqui, ó, mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. Supondo que ele aplique aqui, né, uma força de 5 newtons, né, na vertical para cima, em módulo, eu teria uma força aqui para baixo também de 5 newtons, tá? Eu digo em módulo porque se eu mudo o sentido da força, o sinal dela fica negativo, né? Se eu coloco que aqui é 5 newtons, voltando aqui eu vou ter menos 5 newtons. E o menos é só para indicar que o segundo vetor está em sentido contrário. Mas, naturalmente, eu posso dizer que o módulo da primeira é igual ao módulo da segunda. Então, olha só, um outro exemplo aí, né? Alguém, ó, tá chutando a bola, né? Um jogador de futebol está chutando a bola. E o outro exemplo aqui, alguém está pregando um prego com um martelo. Também são exemplos de força de contato. Nesse exemplo aí do jogador, aqui, ó, ele aplicou uma força, deu um chute sobre a bola. Então tá aqui, ó, na diagonal ascendente, está aplicando essa força aqui, ó, diagonal ascendente. Ah, mas se ele chutou a bola, cadê a reação? Qual seria a reação que a bola exerceu? A bola, naquele curto instante de interação entre a bola e os pés do jogador, haverá também uma força de reação. Olha aqui, ó. Ah, entendi, professor. Então aqui, ó, força de ação na diagonal, né, ascendente, força de reação que a bola exerceu sobre ele na diagonal, ó, descendente, ou seja, na diagonal, descendo. Tudo bem? No caso aí do martelo, ó, olha só, no caso do martelo, ele aplicou aqui uma força sobre o prego, né? E em reação à superfície, aqui, ó, uma força de reação na vertical para cima. Então, nesse caso, vertical para baixo e vertical para cima. Em ambos os casos, o chute da bola pelo jogador ou o ato de você martelar, né, e pregar ali o prego, força de contato, haverá o quê? Ação e reação. Vamos nessa. Mas também existe essa ação e reação no que a gente chama de força de campo, né? Pode acontecer. Então, como assim? Como que vai acontecer na força de campo? Imagina o seguinte, imagina que, inicialmente, você tenha uma carga, um corpo carregado eletricamente e um segundo corpo também carregado eletricamente. O corpo da esquerda, ele está carregado, perceba que ele tem o quê? Cargas elétricas positivas, né? O excesso de cargas elétricas positivas. O segundo corpo também tem um excesso de cargas elétricas positivas, tá? Você, naturalmente, vai estudar isso com muito mais detalhes no terceiro ano. Mas aqui, superficialmente, se eu tenho um corpo que ele é eletricamente carregado positivo, né? E eu tenho um outro corpo positivo, ambos são eletrizados positivamente, o positivo e o positivo, eles vão que se repelir. Eles vão se repelir, né? Ou seja, um corpo vai repelir o outro eletricamente, tá? Então, nesse caso, eles não precisam se tocar, ó, não tem toque, não há contato entre eles, para que cada um deles já comece a sentir a força que o outro está aplicando, tá? Então, esse vetor que está aqui, ó, é uma força que está sendo aplicada, produzida por esse corpo. E esse vetor que está aqui já é uma força que está sendo aplicada por esse corpo, tudo bem? Então, há um par de forças aí e são forças de campo, já que não há contato. Vamos nessa. Então, vamos apagar isso aqui. Pronto, olha lá. E eles começaram a se afastar, né? Por que eles se afastaram? Porque houve a força de repulsão em cada um deles e essa força de repulsão fez com que eles, ó, fossem acelerados, né? Perfeito. Mas aí tem um outro caso. Digamos que esse aqui, ele seja eletrizado positivamente. Esse aqui foi eletrizado, ó, negativamente. E nesse caso,
haverá o quê? Atração eletrostática. Então vai ter uma força de atração eletrostática aqui, né? Que tu tem um corpo positivo e um corpo negativo, tá? Quando eu digo positivo é com excesso de cargas positivas e aqui com excesso de cargas negativas. Então, positivo e negativo, eletricamente falando, eles vão se atrair. Então, esse vetor que está aqui, ele é provocado pelo primeiro corpo. E esse que está aqui é causado pelo outro corpo. Então, há aqui um par de forças. Nesse caso de atração, perceba que eles têm o quê? Ó, mesma direção, né? Sentidos contrários, um está para a direita, o outro está para a esquerda, né? E perceba que o módulo deles está igual. Ou seja, um não está maior do que o outro. Módulo igual. E como eles não se tocaram, não houve necessidade de toque aí para que a força acontecesse, estamos falando de quê? De força de campo. Tudo bem, pessoal? Então, esse exemplo aqui, em contraponto ao anterior, serve para mostrar que a terceira lei de Newton, ela não se limita às possibilidades de interação física. Ela não se limita a choques, né? Elásticos, inelásticos, parcialmente elásticos. Apesar de que pode acontecer ação e reação em interação de contato entre os corpos. Mas aí o exemplo aí das cargas, né? O exemplo das cargas mostrou exatamente que eu posso ter ação e reação também em corpos que não estejam em contato. Ou seja, então se eles não estão em contato, por que existe a força de um no outro, já que eles não estão em contato? Aí a explicação é porque existe um campo, uma grandeza, né, vetorial, aí existe um campo, eles estão dentro desse campo, eles estão imersos nesse campo, e esse campo permite que um produza no outro, exerça no outro uma determinada força. Nesse caso aqui, em particular, como se trata de cargas elétricas, né, e aí naturalmente nós vamos pensar que exista uma região aí de campo elétrico. Eles estão envolvidos numa região de campo elétrico. E eles podem provocar um no outro força elétrica. Tudo bem? Então, novamente, lei de ação e reação não limita-se a contato. Ela pode acontecer em contato entre corpos, mas ela também pode acontecer em regiões de campo. E o que vai te dar o quê? Forças de campo. Tudo bem? Vamos nessa. Aí, ó. Repulsão, atração. E olha só, vamos ver aqui forças de campo também. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Digamos que tu tem um corpo que está orbitando o planeta Terra, né? Aí o que aparece aqui? O que aparece aí, né? Apontando para o centro, tem um azinho aqui, né? Vamos lá, apontando para o centro, tem um azinho aqui. E formando 90 graus com ele, tem um V, tá? Aí. Então, olha só, eu tenho um corpo. Vamos lá, eu tenho um corpo, ó, perceba que ele está sempre orbitando aqui, ó. Sempre a mesma trajetória, com velocidade de módulo constante, tá? E aí, a única coisa que está mudando aqui nesse corpo é o quê? A direção e o sentido do vetor velocidade, tá? Então, ele tá realizando um movimento circular uniforme, tá? Aqui, ó. Esse corpo orbitando, ele está realizando um movimento circular uniforme. A velocidade em módulo é igual, mas a direção está sendo variável e o sentido está sendo variável. E aí eu desenhei aqui bem simples para você ver que, apontando sempre para o centro da trajetória, está o A. O que é esse A? Esse A será a sua aceleração centrípeta, tá? Então, existe um vetor constante aí chamado aceleração centrípeta, sempre apontando para o centro. E aí, formando 90 graus com ele, perpendicular, formando 90 graus com ele, eu tenho o vetor velocidade, V. Esse vetor velocidade, ó, como é um movimento circular uniforme, esse vetor velocidade, ele é o quê? Constante, tá? Ele tem a mesma intensidade. Perfeito. Então, a função dessa aceleração centrípeta não é alterar o módulo da velocidade, é apenas alterar a direção e o sentido. Fazer com que o corpo sempre fique preso ali, ó, naquela trajetória circular. Tudo bem, pessoal?
Vamos nessa. Então, nesse exemplo aí, o que acontece? Acontece que, por que que o corpo está orbitando, né? Acontece que você tem um planeta, opa, cadê a caneta? Você tem um planeta, né? Então ele é muito mais massivo, né? A massa dele é muito grande, e tu tem um pequeno objeto, pode ser até um satélitezinho aqui, ó. E o satélitezinho aqui ele vai estar orbitando o planeta, tá? E ele tem uma massa muito pequena, tá? Em relação ao planeta, é claro, né? O que acontece? Haverá uma força, né, de atração e haverá uma força também de atração. Certo? Aqui, ó, força F1, vou chamar de F2 aqui, ok? O que acontece? Esse corpo aqui é força de campo. Significa que o corpo que está orbitando e o corpo que está sendo orbitado, eles não estão em contato. Tá vendo que não tem nada aqui, ó, tocando eles. Existe um espaço, uma distância. Então, apesar de ter essa distância separando eles aqui, um consegue produzir no outro uma força, tá? Nesse caso é uma força de atração gravitacional, tudo bem? Então, o campo aqui não é um campo elétrico, como foi o exemplo das cargas lá. Aqui é o campo gravitacional. Então, existe um campo gravitacional e, nesse caso, é um par de forças de atração gravitacional. Significa que o satélite ele atrai o planeta e o planeta atrai o satélite, tudo bem? Então, vamos ao exemplo 1. O jogador de futebol chuta uma bola, exercendo nela uma força de 8 newtons. Está aí da representação. Aplicou 8 newtons de força na bola. Quanto vale a reação dessa força? Então, se ele aplicou 8 newtons, a reação vai ter o mesmo valor, né? A força de reação em módulo vai ser de 8 newtons. Qual o corpo que exerce essa reação? Olha só, a reação está sendo exercida pela bola. Então, vamos supor aqui, a bola, né? Aqui o pé. Esse é um pé? Tá. O pé aplicou 8 newtons e em reação 8 newtons, tá? Então, a bola, né, ela aplicou aqui essa reação de 8 newtons. Onde está aplicada essa reação? Onde? No pé, né? Então, o pé que está chutando, ele está aplicando a ação. A reação da bola sobre o pé. Então, a reação está sendo aplicada no pé. Exemplo 2. O princípio da ação e da reação explica o fato de que algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. Então aí, ó, tem alguns copos, né, aqui sobre a mesa, alguém vai puxar muito rápido. Isso vai ser explicado pelo princípio da ação e reação? E a resposta é não, tá? O que explica o fato de que você pode puxar essa toalha muito rápido e os objetos não caírem aqui é explicado pelo princípio da inércia, né? Os corpos que estão em repouso tendem a permanecer em repouso. Então tá aqui, ó, o professor puxou muito rápido a toalha e ainda assim ficou o copo, o prato e outro copo, né? Eles não caíram, exatamente pelo princípio da inércia. Então, letra B. Um corpo, ao ser lançado obliquamente para cima, atinge no ponto mais alto da trajetória e continua o seu movimento, mais para baixo. Isso é explicado pela lei da ação e da reação? E a resposta é não. Nesse caso, há variação de velocidade e não há aceleração em movimento uniformemente variado. Letra C. Quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, nenhuma força atuar sobre ela. A pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade e na mesma direção. Isso é aplicado pela lei da ação e reação? E a resposta é? Olha lá, lançou a pedra. E a resposta é não. Novamente, isso é explicado pelo princípio da inércia. Lançou a pedra, ela vai ter velocidade constante e não vai mudar a direção e sentido. Letra D. Quanto maior a massa de um corpo, é mais difícil movimentá-lo, né? Se esse está parado, é mais difícil de pará-lo. E se está em movimento. Isso é explicado pela lei da ação e reação? E aí a resposta, nesse caso, a quantidade de movimento é o que explica. Então não é a lei da ação e reação. E letra E, a força de atração da Terra sobre a Lua é igual em intensidade e direção à força de atração da Lua sobre a Terra. E nesse caso, eu comentei esse exemplo, né? Nesse caso, sim, né? É real, trata-se de ação
e de reação. Exemplo 3. Um carro tromba com um grande caminhão carregado. Nessa interação, a força com que o carro exerce no caminhão é maior, menor ou igual à força que o caminhão exerce no carro? E a resposta é que é igual. A lei da ação e reação nos explica isso. E letra B. Então, por que o carro normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Nesse caso é porque ele é feito de materiais menos resistentes, tá? Então, a ação e a reação têm a mesma força em módulo, mas o carro, o veículo menor, ele está menos preparado para aquela intensidade de força. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!